Olá a todos, bem-vindos à TOC Saúde Mental, Cuidar das Pessoas é Bom Negócio. Cerca de 80% dos profissionais em Portugal têm, pelo menos, um sintoma de burnout e cerca de metade está em sério risco, segundo um estudo do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis. Outro número de ordem de psicólogos dá que pensar. Estima-se que as empresas tenham mais de 5 mil milhões de euros de perdas de produtividade devido a problemas de saúde mental e o presentismo dos trabalhadores. Ou seja, tanto quanto o Estado português atribuiu apoio às empresas para fazer face à Covid-19. A fazer fé nos números, parece que temos uma nova pandemia em mãos. Perante isso, o que estão a fazer as empresas? Para discutir este tema, temos connosco Ricardo Carneiro, Senior Director de Recrutamento e Seleção Especializado da Multipessoal, Mónica Pimentel, da Direção Executiva da Aliança Portuguesa para a Promoção da Saúde Mental no Local de Trabalho, e Ana Figueiredo, Presidente da Mind Alliance Portugal. Ana Figueiredo, começa exatamente por si. As empresas estão verdadeiramente despertas para estes temas da saúde mental ou ainda é um tema um pouco tabu? Eu acho que cada vez mais as empresas estão, de facto, despertas para o tema da saúde mental. E não só estão despertas, como estão preocupadas com o tema. A receita ou a forma de endereçar poderá não ser ainda linear. E isso acho até bastante curioso e eu até diria, faz-me otimista. Que eu conheço um conjunto de organizações que dizem, não sei como agarrar no tema, não sei bem qual é que é o melhor caminho, mas eu quero contribuir para melhorar a saúde mental dos colaboradores. E às vezes a atenção é mais importante do que até a receita e o programa que se está a implementar. Mónica, exatamente na questão da receita e as diversas soluções, temos acompanhado sobretudo desde o eclodir da pandemia, onde este tema foi muito falado, além da questão da saúde física e a saúde mental dos colaboradores. As empresas multiplicaram-se em iniciativas, linhas telefónicas, well-being, consultas pagas aos colaboradores, mas sentes que isso significa apenas estão a atacar os sintomas do problema ou estão de facto, ou falta de ir à raiz do problema? No fundo, o que é que na organização pode ser causadora de problemas de saúde mental, de burnout, de stress excessivo? Isso é uma excelente pergunta. Eu acho que, de facto, o aumento do awareness sobre o tema faz com que as empresas sejam mais despertas para isso, como a Ana comentava. Mas a verdade é que é preciso trabalhar mais a fundo e a maioria das empresas, por exemplo, não domina, e por isso tem dúvidas sobre qual é a abordagem, os riscos psicossociais, de facto, quais é que são os fatores que têm mais impacto, não é? Porque a saúde mental, há uma parte que depende da pessoa, não é? Porque há uma componente genética e do enquadramento da pessoa, e há uma parte que depende da organização. Portanto, não podemos pôr as responsabilidades nem só de um lado nem só do outro. Mas naquilo que da organização depende, no que tem a ver com os riscos psicossociais, a carga de trabalho, a organização do trabalho, a adequação das competências ao trabalho que estão a realizar, entre outras, eu acho que ainda há algum desconhecimento e, portanto, eu acho que provavelmente é preciso, seja qual for a intervenção, a minha recomendação é que é preciso medir para poder, de facto, atuar com mais consciência. Uma segunda pergunta. Houve muita discussão sobre os modelos de trabalho flexíveis. Falou-se muito da questão da semana de 4 dias, o modelo híbrido, como quase, não digo soluções milagrosas, mas um bocadinho quase vistas assim, para as questões da saúde mental. Do vosso trabalho, do que vocês têm feito em termos de saúde mental do local de trabalho, são de facto soluções? É a bala mágica ou nem por isso? Eu acho que não é claramente a bala mágica. Ou seja, a vida tem vindo a acelerar, não é? O ritmo de vida, as pessoas perdem, se calhar, há muitos anos atrás, não se perdia 2 horas para chegar ao trabalho no carro e, portanto, há um conjunto de fatores do contexto da nossa vivência enquanto trabalhadores que foi alterando e a pandemia despertou-nos para a possibilidade de podermos otimizar esse balanço entre a vida pessoal e a vida profissional, que naturalmente tem peso também na saúde mental. É uma das variáveis que afeta o nosso bem-estar e, consequentemente, pode ter impacto na saúde mental. Não acho que seja a bola de cristal de todo, não é? Portanto, há empresas que terão provavelmente até uma menor flexibilidade e que podem ter um ambiente e em tudo que delas depende, as condições para que os colaboradores se envolvam e evitar assim, de alguma maneira, riscos psicossociais que podem afetar a saúde mental. E o inverso também existe, não é? De empresas que, porque agora é moderno, ou porque querem responder a esse desafio e a um bocadinho imposto pelas novas gerações de claramente flexibilizar, mas depois culturalmente não têm, de facto,
como prática, falar abertamente sobre o tema da saúde mental, apoiar os colaboradores que têm algum problema de saúde mental, etc. Portanto, eu acho que não há uma receita, acho que é um ecossistema bem mais complexo e não há uma receita, seguramente não é só essa a resposta. Ricardo, Portugal e sobretudo PMEs, é um facto comprovado pelos números. Sentes que este tema da saúde mental também está a chegar às PMEs? Ou, digamos aqui, as multinacionais, as grandes empresas é que são, digamos, os porta-bandeiras deste tema? E até que ponto estes regressos, agora isto é duas perguntas numa, e até que ponto estes regressos quase mandatórios ao escritório não é um pouco contraditório com a bandeira da saúde mental? Qual é? Muito Vamos bem. às PMEs. Isto já chegou às PMEs? É assim, há PMEs que trabalham bem este tema porque, de alguma forma, as próprias lideranças das empresas assumem um papel de protagonismo nestas ideias, não é? E de uma forma purista, não é? Porque acreditam que, de facto, é a forma correta das empresas se posicionarem. Depois esta questão da saúde mental, ainda agora na questão da norma nova que surge sobre o bem-estar e a parte da felicidade no trabalho, a norma tem uma série de pilares em que nós podemos agregar isto e ligar isto à saúde mental. E vai de coisas muito simples, desde a segurança, uma pessoa sentir-se segura no seu trabalho, e há PMEs em que isto, sei lá, áreas de construção, por exemplo, isto é uma base do negócio, e as lideranças nisso são muito, muito sensíveis a estes tópicos. Pois há temas que agora estão um bocadinho mais em voga, ligados à questão da diversidade, que também começa cada vez mais a ser falado, que também está na própria norma. Questões de transparência e de ética, que também está na norma e que, de alguma forma, isto também dá algum conforto aos colaboradores que acompanham estas empresas. Mas diria que, se não for pela parte da liderança, as PMEs não têm um departamento ou não têm uma estrutura ou seja, se não for na própria gestão de topo a haver esta sensibilidade, regra geral, as PMEs não estão munidas de departamentos tão profissionais que possam ser os embaixadores destes temas. Nas multinacionais, e falávamos um bocadinho aqui na preparação sobre isso, não é? que o tema de serem empresas que têm de facto meios para o fazer, nem sempre quer dizer que estejam de coração no tema. Portanto, eu separaria um bocadinho aquilo que são empresas que fazem isto numa perspectiva porque é o correto e é um pilar, tal como o tema da diversidade, que também está muito, muito a ser agora falado, mas também porque acreditam que é bom para o próprio negócio, ou seja, não fazem uma divisão entre fazer isto de uma forma quase como cosmética e de marketing. Fazem isto porque acreditam que empresas com colaboradores em que estejam de facto mais felizes, em que a questão da saúde mental esteja precavida, serão pessoas mais criativas, mais produtivas e mais eficientes. Só fechando que é muito interessante que Portugal tem um paradoxo muito curioso, porque somos um país que, num estudo recente de Harvard, marca muito mal o seu posicionamento naquilo que é o envolvimento das pessoas no trabalho, 23%, estamos em 17º lugar, quando depois somos, e tenho algum orgulho nisto, é o primeiro país a ver a necessidade e a oportunidade de ter um normativo para o bem-estar e a felicidade. Provavelmente uma coisa está ligada à outra, não é? O potencial de fazer melhor é gigante, não é? Ana, o Ricardo falou aqui um pouco da questão do envolvimento das lideranças. Há um estudo que eu agora estou a tentar lembrar, bem, não interessa, é um estudo recente e que diz que as lideranças têm um impacto maior na saúde mental dos colaboradores que os próprios terapeutas, o que não deixa de ser uma conclusão bastante interessante. A minha questão é até que ponto as lideranças poderemos ter os normativos, as normas internas, tudo o by the book, e depois a liderança não está nem preparada para detectar uma eventual situação de burnout. Vamos a uma situação a mais simples, vamos lá, que se calhar mais comum, que as pessoas têm se calhar mais confiança em falar no local de trabalho, não só não conseguem detectar isso, como também não sabem que mecanismos, digamos, para atuar sobre o assunto, o que é que existe e o que é que pode ser feito. O que é que pode ser feito nas organizações para preparar as lideranças mais para esses temas e não só produtividade e tudo mais? Olha, eu conheço esse estudo e achei engraçado que não só mais do que o médico ou o terapeuta, mas inclusive, se eu não estou em erro, era quase tanto como o esposo ou a esposa. Portanto, o impacto do nosso líder é bastante significativo na nossa saúde mental. Achei bastante giro. Eu acho que podem fazer, se calhar é o maior impacto. Eu estava aqui, enquanto estava aqui a ouvir os colegas a falar, e do problema do tema das PMEs e a falta de recursos, que normalmente as PMEs têm para montar um gabinete.
Na minha opinião, eu acho que o maior impacto que se pode ter na saúde mental coletiva de uma organização não tem um custo financeiro muito grande. Ou seja, não tem obrigatoriamente que ter um grande custo financeiro. Eu acredito verdadeiramente que tem a ver com a cultura de uma organização, e a cultura de uma organização é desenhada ou é definida pela liderança. Ou seja, se nós olharmos inclusive para os fatores que contribuem para o conceito do burnout, se eu não estou em erro, todos os pontos são desenhados ou são debaixo da responsabilidade de um líder, que é o alinhamento entre a responsabilidade, a agilidade com que olha para o seu trabalho, tem a ver com a capacidade de gerir a quantidade de trabalho e os prazos, é definido pelo líder, tem a ver a ligação, inclusive, emocional, ou uma ligação de valores entre o líder e as prioridades que são feitas e a própria pessoa. Portanto, tudo aquilo que se vê a nível de contribuir para um caso de burnout, por regra, o líder tem um impacto na contribuição muito significativa. Ou seja, voltando um bocadinho ao início da pergunta, eu acho que a liderança pode ter um impacto muito grande em melhorar a saúde mental de um coletivo dos colaboradores. Mas, por exemplo, até que ponto, dada a sensibilidade do tema, para muitas pessoas, quando eu usei a expressão ainda é tabu nas empresas, não foi o primeiro caso, porque ainda é um tema que as pessoas têm alguma dificuldade em falar, sobretudo no local de trabalho, onde sentem que eventualmente isso pode ser um dia um fator negativo na sua progressão de carreira, ser visto como a pessoa que não aguenta a pressão, portanto não pode escalar, digamos, no organigrama da companhia. Até que ponto as empresas, até onde é que as empresas podem ir? Ou é, digamos, terreno aberto, estás num local de trabalho, podemos tocar em tudo, porque isto é um tema que eu imagino que seja... Mas onde é que podem ir em que aspecto? Como é que podem interferir? Como é que podem interferir, como é que podem atuar? Ou há assuntos que realmente fogem do controle, digamos, da companhia? Olha, eu Ou nem acho que devem chegar lá. resposta um bocadinho à consultor, que é depende. Eu acho que é depende, não é? Em primeiro lugar, vamos lá ver, eu passei de radical, agarrar neste tema com uma perspectiva muito radical, que era o mundo inteiro tem que se corrigir de um dia para o outro, para vamos ter aqui um bocadinho de compaixão e confiança nas pessoas. A maior parte, eu diria que provavelmente todos os líderes, e mesmo aqueles que não contribuem com a melhor cultura para a sua equipa, não está a fazer por mal. Às vezes é falta de conhecimento, não tem noção de que um modelo de liderança ou um modelo de comunicação ou um modelo de reconhecimento pode ter um impacto negativo versus um impacto positivo. Eu muitas vezes uso o exemplo de eu como mãe não quero mal nenhum aos meus filhos. E eu aprendi que quando eles façam algum tipo de parenting em que é um bocadinho por medo, eu estou-lhes a fazer menos bem do que se for um modelo de parenting mais motivacional. Portanto, voltando aqui um bocadinho atrás, eu acho que a liderança tem que ser também formada e tem que ter conhecimento e sensibilidade para como é que os modelos de liderança podem ter um impacto positivo ou negativo. Eu acho que nesse aspecto é full on. Portanto, eu acho que devíamos estar completamente dedicados a formar as lideranças nos modelos de liderança e o impacto que tem nas suas pessoas, e não há nenhuma área que seja devia ficar em tabu. Na parte de os sinais de alerta, eu acho que temos que ir com algum cuidado e respeitar o espaço dos colaboradores e das pessoas da nossa equipa. Se o nosso colaborador sente que tem confiança e nos dá espaço, eu acho que nós podemos continuar a encaminhar e aconselhar. Se não, acho que não dá espaço, também temos que respeitar e é também saber que cada pessoa é uma pessoa e o espaço é diferente. O que é que nós podemos fazer para melhorar este espaço que os colaboradores nos dão? É que, de facto, incidir bastante energia a reduzir o estigma. Se conseguimos normalizar a conversa acerca da saúde mental ou doenças, ou que não sejam doenças, mas é um momento em que não estamos no nosso melhor ponto de saúde mental. Estamos ali, como eu gosto de dizer, que é um wobble, uma semana que a coisa não está menos bem, haver espaço para falar do tema com normalidade. Portanto, acho que depende. Falar de normalidade, peço desculpa, só um ponto que me lembrava, que é muito comum em contexto de entrevista encontrarmos candidatos que estão exatamente não a desistir da empresa A ou B, mas do departamento onde trabalham ou da liderança daquele departamento. E eu acho que isto também acontece muito, além da falta de formação para assumir a liderança, também tem a ver às vezes com modelos que estão muito centrados na performance, ou seja, nós escolhemos os nossos líderes
por via de performance excepcional e esquecemos depois a matriz de Das cultura, de competências. valores e de comportamentos e de competências. E de facto tem que haver um bocadinho eu diria que as grelhas de avaliação e depois os gaps que têm que ser preenchidos, a tal formação tem que ter não só em linha de conta a questão da performance, porque senão temos performance, temos que subir a líderes, mas principalmente a outra componente de cultura, valores, parte comportamental e as competências de liderança que a pessoa tem que assumir. Portanto, estás a dizer que uma alta taxa de turnover num departamento, se calhar é um sinal de alerta para as lideranças. Quantas vezes encontramos organizações que têm uma notoriedade positiva, mas depois há ali um mistério de um departamento onde, por muito que se faça recrutamento, há ali As pessoas não permanecem. Não, ia só comentar que a verdade é que mesmo isto é um bocadinho um contrassenso, não é? Porque mesmo as empresas e os líderes que são mais orientados para o resultado, se tivessem o conhecimento real, até do ponto de vista do retorno de investimento que existe sobre a aposta em questões de saúde mental, deveriam, de facto, apostar mais nisso e não o contrário. Certo e porque traz resultados. Exatamente. É um binómio, não é? Exato. Porque a verdade é que é um dos fatores, claramente, a chefia tem um impacto enorme na satisfação do colaborador, é um dos fatores de turnover comprovado, e se calhar com algum investimento nessas áreas conseguias melhorar o engagement dessas equipas. E desculpem que eu não tenho nenhum interesse comercial na norma, mas fiquei de facto bastante apaixonado pela mesma. É curioso que a norma começa pela liderança e não é, penso que não será à toa, ou seja, a norma não dá espaço sequer para que uma empresa possa implementá-la se a liderança não abraçar imediatamente o projeto. Mas eu aí tenho um mixed feelings. Ser um bocadinho aqui do contra, só para aqui, para apimentar aqui a nossa Por acaso era uma discussão. pergunta que eu ia fazer, ou seja, o que é que desta norma que o Ricardo tem falado, e portanto para esclarecer quem nos está a acompanhar, que se chama Sistema de Gestão do Bem-Estar e Felicidade Organizacional, é uma norma portuguesa, no fundo, como o nome indica, pretende dar algumas indicações às organizações como podem criar um ambiente organizacional que propicie mais felicidade ou maior felicidade a quem lá trabalha, sejam lideranças ou os colaboradores. Mas estavas a dizer que tens assim uma visão um bocadinho... Sim, porque o que é que eu sinto? Assim, por um lado, a experiência. É muito mais fácil falar de felicidade e de bem-estar do que de doença mental. E a razão porque é muito mais fácil é que nós temos, de facto, enquanto cultura, um grande estigma sobre a doença mental, não é? Mesmo até inconscientemente, não é? Se me perguntarem a mim, que naturalmente estou completamente... Mas usamos expressões, não é? Esta pessoa é bipolar, ou este é um anormal. Ou seja, até a própria linguagem que usamos muitas vezes é claramente estigmatizadora e vem de cultura, não é? De uma herança cultural. Portanto, eu acho que, de facto, é diferente nós falarmos de bem-estar do que saúde e doença mental. E eu acho que as empresas estão muito abertas, e já não é de agora, não é? Isto começou com as tecnológicas, com as mesas de bilhar, e com os... Eu fui à Google uma vez a Madrid, e uma cantina espetacular, ou seja, há um conjunto de regalias e benefícios muito voltados para isso, mas isto claramente não trabalha ao nível a que nós estamos aqui a falar. Por um lado, porque mesmo uma empresa que fosse perfeita, e não seria só nesta componente dos benefícios, fosse perfeita em tudo o que está a seu alcance a tratar a saúde mental, ainda assim a doença mental iria acontecer. Porque a doença mental não depende especificamente... A componente intrínseca da pessoa. Exatamente, a componente genética, o contexto em que ela vive. Portanto, nós não podemos achar... A vida pessoal, que também existe. Todo o contexto, não é? Portanto, nós não podemos achar que porque estamos a trabalhar o bem-estar e a felicidade, que vamos poder deixar de falar de doença mental. E, portanto, o meu problema é esse, é que... É que e nós temos visto isso em trabalhos com algumas empresas. Elas, se puderem contornar e falar de felicidade, é mais fácil. E eu acho que nós temos mesmo que ter conversas sobre doença, ok? O que é que se faz com Estás a falar de uma espécie de felicidade tóxica, não é? Temos de ser muito felizes. Quando as pessoas têm... exponenciar. Eu até tenho um mestrado em psicologia positiva, portanto eu defendo até uma abordagem positiva, mas a verdade é que não podemos cair no erro de tratar isto como uma moda e agora somos todos felizes, damos as mãos e está tudo bem, quando nós sabemos de facto que a prevalência, Portugal é um dos países a nível europeu com mais prevalência de doenças mentais, portanto nós temos que falar sobre isso e temos que preparar, e daí também a formação, como falávamos há pouco, formação específica até para detectar casos. Claro que isto também acho que não se faz num dia, não é? É em décadas que vamos fazer este caminho, mas é preciso desestigmatizar. E para desestigmatizar e normalizar a conversa à volta da doença mental,
não podemos falar apenas de bem-estar, de felicidade. E, portanto, eu acho que eu percebo, elogio, acho uma boa iniciativa, não substitui, não é? E não nos pode fazer não falar ou evitar o tema da doença mental. Eles colocam, inclusive, dentro da liderança, tem 7 ou 8 parâmetros de foco de atenção, e um deles é esse, é a individualidade, ou seja, de alguma forma o líder tem a responsabilidade e tem que ter isso como algo que abraça, não é? De estar atento à questão da individualidade e aos sinais de alerta, ou seja, Exatamente. dizer que, ok, de alguma forma isto está a diminuir, porque se calhar é um tema que por si só deveria ter maior palco e maior comunicação, concordo. Agora, que é um bom princípio, acho que sim, porque entre não ter isto sistematizado e ter a liderança a abraçar este tema com 7 pilares que vão desde a segurança, questões éticas e também nesta parte, acho que é um bom início. Mas para, por isso é que a nossa abordagem é também, precisamente por isso, nós não acreditamos, eu digo nós na Aliança, não acreditamos que uma abordagem que seja suficiente é melhor do que nada, naturalmente, e todos os passinhos que conseguirmos dar em conjunto serão positivos, mas uma abordagem apenas em formação não vai ser suficiente, porque nós temos que ter todos os atores que tocam o tema da saúde mental envolvidos, seja através de normas, de políticas, os inspectores de trabalho, os psicólogos que estão nas organizações, quer dizer, eu até posso ter uma liderança que está altamente preparada, mas depois vamos encaminhar para o médico no trabalho, que nem sequer tem formação e que não sabe ter essa conversa, certo, vai falhar. Portanto, claro. Ou seja, eu acho que tem que ser uma abordagem, e por isso é que vai ser uma coisa, ao longo de muitos anos, uma abordagem muito integrada. A felicidade e o bem-estar dentro das organizações é uma componente. E ainda bem que estamos a falar dela, mas temos que falar também mesmo da doença mental. Essa informação de quantidade de prescrições que são feitas ligadas a este tema por médicos de família. Exato. É uma situação. Mas, por exemplo, falaram na questão de não é suficiente, tem que ser uma abordagem mais holística, que envolva vários aspectos da organização, e falaste até da questão do inspetor de trabalho. Um exemplo. A minha questão é até que ponto os próprios inspectores estão atentos a isso. Imagino que, se calhar, pela base de formação e histórico que têm, quando vão a uma companhia, estão mais preocupados em saber a denominação, o conforto das cadeiras. Estou a falar por experiências que tive em outras organizações. Até que ponto a saúde mental é um tema que o inspetor está preparado para detectar, que, digamos, que o ambiente não é propício, não é propriamente um olhar, não é? Que chega a um sítio e se detecta. Aquilo que tem sido este primeiro ano da Aliança e as conversas que fomos tendo com os vários organismos, incluindo também com os inspectores de trabalho, as pessoas estão, enfim, eu acho que não há ninguém que não esteja atento ao fator, não é? Porque isto de facto surgiu e a pandemia veio agravar. E estão-se a rever muitas coisas e o nosso objetivo, de facto, criação de grupos de trabalho que permitam tocar nesses pontos, não é? Não se faz por magia, nem se faz de um ano para o outro, mas que permitam tocar nesse ponto, e por isso temos que ter aqui, de facto, todos os stakeholders a trabalhar em conjunto, porque eu não posso ter uma liderança muito bem formada numa cultura organizacional que é tóxica e que não vai, não é? Eu até posso tratar um bocadinho aqui a minha equipa, mas depois de repente aquela pessoa vai de baixo e quando volta alguém já disse, não, agora já não vem este, vem outro. Portanto, tudo isto tem que funcionar, e eu acho que neste momento, pelo menos desta primeira round de contactos que nós fizemos, eu acho que temos de facto um bom momento para ter essa conversa, e há muita abertura, há coisas que estão em revisão. Eu acho que a regulação, as políticas, as empresas estão todas com muita abertura. E, portanto, eu acho que é um bom momento para começarmos, não é? A fazer esse caminho. Mas, nada exemplo, disto faz o que é que poderia ser feito ao nível de regulação? Porque muitas empresas, vamos lá, há sempre os pioneiros que abraçam um tema e constroem a organização, ou tentam, pelo menos há essa vontade, construir uma organização no sentido de criar um ambiente que seja mais propício, que evite os triggers, não é? No fundo, os gatilhos que levam situações eventualmente familiares, pessoais, a se manifestarem. Mas muitos também são empurrados por fatores legislativos. A lei do trabalho é o clássico, não é? Portanto, há uma lei de trabalho, impõe um conjunto de normativos e as empresas, com maior ou menor vontade, aplicam. O que é que faria sentido em termos de legislação de trabalho, de forma a que essa questão da saúde mental ganhasse alguma relevância ou alguma preponderância? Vamos lá. Se calhar o Ricardo até conhece melhor que eu. Imagina, posso dar um exemplo que eu acho que podia ser interessante pensar, mas, por exemplo, uma das coisas, aliás, a OMS e a OIT, nos seus modelos de intervenção, uma das componentes que têm é, de facto, o apoio, e inclusivamente com modelos que apoiam os colaboradores no regresso ao trabalho após uma intervenção, um acompanhamento médico por uma doença, uma baixa psiquiátrica. Muitas vezes esse regresso não existem regressos ao trabalho em part-time. Um exemplo. Não é?
podia existir, não é? Era bom para o colaborador, que se sentia produtivo, era bom até para o seu desenvolvimento e para o seu regresso, era bom para a empresa porque tinha o colaborador. Portanto, sei lá, eu estou a dar um exemplo, acho que podem ser discutidas, eu não sou especialista no direito laboral, mas acho que há uma série de temas que se têm que discutir com os vários interlocutores, porque isto tem que funcionar, é o Ministério do Trabalho, é o Ministério da Segurança Social, portanto, há aqui vários, por isso é que eu digo que isto, à medida que se for avançando, passo a passo, tem que se envolver, consoante o tema, criar grupos de trabalho que, no fundo, traga para cima da mesa as pessoas que têm que regular e que discutir sobre aquele tema. É um exemplo. Ana, tu tens muitas empresas que fazem parte da Mind Alliance. O que é que sentes que as empresas precisam? O que é que elas transmitem que gostariam que se calhar existisse do ponto de vista mais global que também lhes ajudasse nesse caminho, nesse processo? A nível global em Portugal ou internacional? Penso em global, penso em internacional de novo. Isto é um tema global, portanto, eu me quiser. É um tema global, muitos insights, não é, do que se faz lá. Essa é uma das vantagens que nós temos com a Mind Alliance, é que fazemos parte de uma rede internacional que dá a volta ao globo. E a vantagem também é outra, que é temos países que já levam décadas a endereçar o tema e que já têm uma lista grande de o que é que não funciona e já começam a ter alguma lista de o que é que está a ter maior impacto. Eu acho que as organizações, vamos lá ver, o caminho é sempre, e por isso é que se calhar a norma é um bom sinal, independentemente do nome que tem, da minha experiência e da história que nós temos na Aliança Global, Internacional, é bom começar num sítio. A partir do momento em que começamos numa primeira posição, chamamos-lhe bem-estar, quer dizer que há um interesse genuíno em querer agarrar no tema. Eu acho que muitas vezes as organizações, e aquilo que se vê a nível de história, é que começam sempre na componente do pacote do benefício. É o número de horas para o psicólogo, é o número de horas para a psiquiatria, é o número de apoios. As linhas de apoio fazem uma grande diferença, mas depois são também aquela promoção do bem-estar, desde o exercício às tecnologias do headspace, das yogas, tudo faz parte, verdade? Seja dita, é que tudo faz parte. E acho que algumas organizações vão ter e têm, obrigatoriamente, níveis de maturidade diferentes. Quando temos organizações que ainda estão no início, que é como é que falamos sobre o tema, será que devíamos falar sobre saúde e doença mental, ou será que devíamos falar sobre bem-estar para não assustar alguns dos nossos líderes que ainda estão nessa primeira fase e a desenvolver a parte do benefício, do pacote de benefícios? Temos outras organizações que estão a dizer qual é que é a lista de comportamentos que nós devíamos de mandatar e exigir à nossa liderança e no nosso modelo cultural. Eu acho que ainda não há também uma resposta a níveis de maturidade bastante distintos. Mas se me deixar voltar só um bocadinho à parte da legislação, eu acho da mesma forma como nós encaramos a responsabilidade e as obrigações das organizações, do empregador, com a segurança e a saúde do colaborador físico, na perspectiva física, não há motivo nenhum, se nós queremos trazer a saúde mental em paridade com a saúde física, para também começar a olhar para as obrigações e as responsabilidades do empregador com a saúde mental. E sejam elas de acidentes de trabalho, começar a encarar a perspectiva do que é que pode ser um acidente de trabalho a nível da saúde mental, ou o que é que pode ser uma doença ocupacional, também numa perspectiva de saúde mental. E começar digo mais de responsabilizar, e a parte da obrigação é muito carrot and stick, eu não gosto muito de utilizar, até porque a psicologia diz que não é a melhor forma de motivar as pessoas, portanto as organizações também não deve ser, nem que seja a nível legislativo, mas de incentivar as organizações a aceitar que têm um papel e que também têm uma responsabilidade. Eu acho que há caminho a fazer ao trazer a paridade, a trazer a saúde mental em paridade com a saúde física em tudo o que tem a leque de responsabilidade legislativa com os empregadores. Sim, posso acrescentar uma coisa? Sim, que no fundo é um comentário que toca aqui um bocadinho neste ponto. Eu acho que o tema do estigma e do awareness geral para a saúde mental, se for feito em paralelo, não é? Porque nós também estamos a falar nas empresas, mas isto enquadra-se num contexto social e económico e cultural do nosso país. Aquilo que foi sendo feito, por exemplo, na cardiologia, eu acho que é um excelente exemplo, não é? Em que um miúdo de 7 anos, não é? Se vir o pai a correr, é dizer ao pai, não comas isso que isto faz-te mal ao coração. Ou seja, criou-se uma cultura e um awareness para o tema
completamente geral que todos conseguimos perceber que aquilo não é uma coisa positiva. Portanto, eu acho que a saúde mental progressivamente tem que ser falada desta forma, não é? Ou seja, é uma doença como qualquer outra doença física, cardiologia ou de outra especialidade qualquer, em que nós conseguimos dizer, pá, tu estás a trabalhar demasiado, ou o esforço, já viste como é que tu andas, olha, que isso vai-te fazer... Ou seja, conseguimos criar de facto aqui um awareness generalizado sobre este tema das doenças que vai facilitar a vida nas organizações, porque a razão pela qual as organizações preferem fazer programas de bem-estar ou falar da felicidade e não da doença é porque de facto existe esse estigma. Não é? Claro. E se nós conseguimos reduzir, aliás o Reino Unido é um bom exemplo de campanhas anti-estigma massivas que de facto fazem com que as pessoas depois já consigam falar nisto de uma forma muito diferente. E eu acho que isso de facto seria uma aposta, enfim, coletiva, nacional, interessante, que teria repercussões ao nível das organizações, mas da forma como o país se organiza em torno também da saúde. Portanto, tentar equiparar de facto à doença física seria muito Ricardo. Vou só apanhar aquela parte do... Eu não sou especialista na parte laboral, mas uma coisa que eu penso que seria simples, e era uma proposta que já se faz noutras áreas, em áreas mais base de segurança e higiene, isso é normal, nós questionarmos os colaboradores como é que eles se sentem seguros, em termos de ergonomia, sentem que a empresa dá os meios para eles estarem com um ambiente de trabalho pronto, seguro e com as ferramentas necessárias para eles fazerem a sua função. E sentes que há respostas honestas? Ou as pessoas até nisso têm receio de dizer que eu não? sinto que há respostas honestas sempre que aquilo tem um output, ou seja, quando nós... seja sobre o que for, nós questionamos as pessoas, elas dão a resposta e a partir daí há um plano de ação. Eu noto que as pessoas tendem a abraçar com honestidade aquilo que está a ser perguntado. Agora, se perguntarmos às pessoas 1 ano, 2 anos, 3 anos Nada e nada acontece, Claro. as pessoas acham que aquilo é uma coisa inerte, não tem qualquer fundamento. Eu acho que nesta área, e mais uma vez, a norma também dá essas pistas, isto tem que ser medido. Não há, e acho que abertamente fazer perguntas sobre isto e ter questionários sobre isto e como é que as pessoas se sentem e mesmo questões sobre formas de liderança, sobre cultura, sobre questões éticas, acho que é uma belíssima forma de ouvirmos os colaboradores, sendo que depois, necessariamente, aquilo que sejam algumas dores da organização, é bom que haja um plano de ação e medidas corretivas sobre esse ponto. Se isto podia ser legislado, se calhar estamos longe disso. Mas é uma coisa relativamente simples, que qualquer multinacional ou uma PME podem fazer. Eu lembro-me de um caso de uma tecnológica que normalmente nesses casos são sempre aqueles que têm assim, aquelas ideias mais avançadas. Mais guardistas. Fazia uma coisa muito simples. A pessoa quando chegava dizia através de um smile como é que estava naquele dia. E a liderança já sabia qual era o estado de espírito do colaborador. Portanto, isto é apenas uma parte, mas vamos à questão do talento, que era a pergunta que eu tinha, se calhar para todos, mas começo por ti, Ricardo. Sentes que realmente, isto com base também, eu gosto imenso de estudos, como já perceberam, há um estudo da Ipsos, este global, no sentido com 31 países, e que eles referiam, estou aqui a olhar para as minhas notas, que 78% considerava que a sua saúde mental era mais importante que a saúde física, que eu acho que é um número bastante... expressivo. E eu pergunto se faça isto um posicionamento de uma empresa no momento em que ainda, apesar de tudo, se fala de escassez de talento, dificuldade em encontrar as pessoas certas para promover o negócio das organizações, um posicionamento claro, eficaz em termos de saúde mental atrai efetivamente talento ou no fim do dia o que interessa é a proposta remuneratória? Eu diria que esses valores alertam claramente para que é um tema que as organizações têm que estar atentas, não é? Porque eu de alguma forma não me surpreendo, também falávamos sobre isso antes aqui da nossa conversa, que eu acho que tem que haver uma base emocional, de bem-estar, ligada àquilo que é a nossa parte mais, seja espiritual, seja ela qual for, que depois vai afetar a parte física. Portanto, pessoas que estejam com níveis de pressão muito grandes, provavelmente nem sequer têm disponibilidade para fazer exercício físico ou para cuidar de si. Portanto, de alguma forma o estudo não me surpreende, porque também considero que isso está antes, muitas vezes, da parte física. Se as empresas tiverem essa interpretação, seja por aquilo que é a poupança de horas de baixa e de absentismo, seja por questões mais profundas de envolvimento, e mais uma vez o tal estudo que falava há pouco de 23% das pessoas em Portugal não estão envolvidas no seu projeto profissional, e isto depois leva-nos para
hipótese A, não estão envolvidas e estão adormecidas. E O chamado o famoso quiet o quitting. quiet quitting ou então o loud quitting, não é? Que são aquelas que depois tomam uma ação. Isto eu penso que é assustador, e as organizações, numa perspectiva, seja mais uma vez purista, seja porque isto é de facto um número muito grande de pessoas que não estão produtivas, que não estão envolvidas e que não vão ser criativas, eu acho que as organizações têm que fazer alguma coisa sobre isto. Portanto, eu diria que é um pilar demasiadamente, em termos de números, expressivo para que não se faça nada. Eu não tenho uma base científica, mas na equipa de 30 consultores com quem trabalho, é muito frequente nós estarmos em contexto de entrevista e ouvirmos questões de eu não estou aqui a propor-me a determinada vaga por questões materiais ou remuneratórias ou de fringe benefits, eu estou aqui porque a curva de aprendizagem parou, porque a liderança que eu tenho não é uma liderança inspiradora, porque em termos de ética e valores, a empresa onde estou eu não me revejo em determinadas coisas. Isto acontece com muita frequência. Costumas dizer que saímos das empresas, não pelas empresas, mas pelas lideranças. Sim. Não sei se isto é ainda Sim. se... Acontece muito. E também às vezes por aquilo que é não só a liderança especificamente com quem a pessoa trabalha, mas às vezes também o próprio ambiente da empresa, que às vezes são ambientes no seu todo tóxicos, não é? E as pessoas procuram outro tipo de realidade. Uma coisa que está a acontecer muito é, tivemos a questão do Covid, tivemos a flexibilização do trabalho através dos modelos de trabalho e agora começam a haver uma série de organizações sem ter uma razão muito clara a fazer aqui algum, eu não chamaria retrocesso, mas a voltar um bocadinho a um regime não tão flexível. As pessoas, se não perceberem, não é, claramente que há ali uma razão que é válida, Evidente. Vão procurar outros projetos. Este é um dos motivos que nos aparece. Inclusive, também temos situações em que estamos a contactar pessoas. Nós, grande parte dos trabalhos que fazemos é pesquisa direta, somos nós que vamos ter com as pessoas. E eu acredito que a tal franja do quiet quitting é muito o tipo de pessoas que nós abordamos. São pessoas que se calhar estão um pouco adormecidas, mas quando nós contactamos e dizemos temos este projeto, a organização é assim, claramente dizem-nos isso interessa-me porque eu não tenho isso. E imediatamente as pessoas tornam-se disponíveis para a mudança não ter isso profissional. é mais salário ou eu não tenho isso, esse ambiente ou essa preocupação, uma organização com preocupação de saúde mental? Nós, aliás, publicamos isso recentemente, nós temos estudos em que a parte salarial, até pelo contexto... É que normalmente costuma ser assim, não é? Mudamos pelos chefes e aceitamos os projetos por maior remuneração, ou igual. A questão do contexto e a crise que vivemos e a questão da inflação faz com que, de facto, esta pressão financeira é grande e há pessoas em que isso é crítico e precisam de passar de uma posição financeira A para uma posição financeira B. Atenção que isto depois tem repercussões também na parte psicológica e também naquilo que é a pressão do crédito à habitação, das propinas dos filhos. Portanto, tudo isto está perfeitamente interligado. Mas temos uma grande quantidade de candidatos que não têm a ver com a questão salarial. Inclusive a questão salarial podem ter ali um delta de perca de vencimento se o contexto que vão encontrar em termos de flexibilidade for mais positivo do que aquele que têm. Eu acho que só para penso que acrescentar, eu não apontei aqui as minhas coisas, tinha mais coisas para acrescentar. Voltando um bocadinho à parte salarial, eu acho que temos que olhar sempre para a parte salarial, que há aqui os mínimos, não é? A nossa cadeia de valor de necessidades há um nível mais básico de Maslow, não é? E temos de ter essa parte cumprida. E infelizmente no contexto económico há uma componente em que as pessoas trocam por um emprego com uma questão salarial por necessidade também de sobrevivência da própria de família. Pondo essa de parte, aí há N estudos, bastante, toda a volta do mundo, que dizem que as pessoas mudam de emprego para um melhor projeto, para um melhor propósito e inclusive para modelos diferentes de liderança, de cultura organizacional. E é avassalador o research nessa área, está mais do que assente. Portanto, só um bocadinho a questão da proposta de valor de uma organização que se preocupa com a saúde mental dos seus colaboradores e o impacto que isso tem na atração e na retenção de talento. A Mike Power Alliance, que é a organização internacional, já antes da pandemia tinha lançado um programa que era o Early Careers, porque estava-se já a verificar que havia uma incidência superior da doença mental na faixa etária mais jovens dentro das empresas. Não só tentou descobrir um bocadinho o que é que está por trás, mas trazer um apoio específico para as organizações poderem trabalhar um bocadinho com essa faixa etária.
E aquilo que se começa a verificar é que estas novas gerações querem estar tanto cumprido as necessidades básicas financeiras, querem ter uma ligação de propósito, querem ter uma ligação que estão a contribuir, que as suas horas, as suas 40 ou 50 ou 60 horas, infelizmente às vezes semanais, são dedicadas ao trabalho, que existem para algo melhor, não é só para trazer um salário para casa ao final da semana ou ao final do mês. E querem sentir também que são reconhecidos como indivíduos. Ora, uma organização que se preocupa com a saúde mental dos colaboradores é uma organização que não está a fazer um one size fits all, não é? Uma regra que toda a gente encaixa. Um programa de saúde mental tem que ter a perspectiva individual. E começa-se a sentir que vou trabalhar para esta organização porque vão ver a mim como pessoa, tão preocupado com as minhas necessidades. E aí já começa a haver alguns estudos que mostram que, especialmente a faixa etária mais nova, uma proposta de valor de emprego que incorpora propósito, contribuição a nível de ESG, sustentabilidade, outros temas que começam a ver lá fora, que é Fair Value Exchange, uma troca justa de valor entre o acionista e o cliente, são organizações que atraem e retêm talento de uma forma muito significativa relativamente aos restantes. É grande. Mónica, E nós há um bocadinho comentávamos exatamente isso, que, ou seja, a informação, a forma como a informação é partilhada, não é? Porque hoje estamos todos conectados uns com os outros. Nenhum jovem vai aceitar um emprego sem ir investigar quem é que já trabalhou, o que é que diz sobre aquela empresa. Não é? Portanto, toda a reputação que é construída, e hoje até já existem plataformas onde isso é partilhado, mas mesmo no one-to-one e no word of mouth simples, isso acontece. Portanto, é aquilo que antigamente muitas vezes era escondido, hoje em dia é publicitado quase pelos os empregados e os colaboradores das empresas. E, portanto, eu acho que não é possível... Ou seja, quer seja numa perspectiva de return on investment daquilo que a saúde mental pode trazer às organizações em produtividade e em presença, não é? Porque, por exemplo, o estudo da Ordem dos Psicólogos do ano passado falava em mais de 12 dias por ano perdidos em presentismo, ou seja, a pessoa está lá, é um bocadinho quiet quitting, mas a pessoa está lá, mas não está a produzir porque está com uma doença mental, está cognitivamente está, no fundo, aliada daquilo. Portanto, eu acho que não vai haver outra hipótese que não seja progressivamente ir envolvendo os jovens, e acho que o que a Ana disse é válido, não é? Através daquilo que é o propósito da organização e da cultura que se cria naquela organização em que se pode falar abertamente também dos problemas da saúde mental. Estamos quase a chegar ao fim. Há relativamente pouco tempo participei numa talk em Viana do Castelo sobre saúde mental, em que o desafio que me lançaram era fazer aqui a ligação com o aparecimento da inteligência artificial. E é muito interessante também fazer aqui a conexão de que estamos numa revolução no mundo do trabalho muito grande. E pessoas que, em termos de funções, poderão de um dia para o outro ver a sua posição em causa, sem imediatamente ter ali uma solução. É algo que, quer dizer, não consigo imaginar maior fonte de stress que dizerem aquilo que tu fazes bem há não sei quantos anos Já não é relevante. E, portanto, de alguma forma também as organizações, naquilo que é aproveitarem a grande onda tecnológica que está a chegar, mas não descurarem, de facto, as pessoas e terem programas que acautelem essa integração, e temos aqui o tema do reskilling, que depois também está aqui ligado. Toda esta componente eu acho que tem que ser perfeitamente integrada, não é? Porque aquilo que está a acontecer, e vemos os números agora das tecnológicas, grandes reestruturações, quantidade grande de despedimentos, tem a ver muitas vezes com ganhos de eficiência destas tecnologias. A pergunta é, e as pessoas que entretanto saíram, o que é que lhes acontece? Portanto, tudo isto é de facto aqui uma avalanche de acontecimentos que temos que estar muito, muito atentos. Não é? Acho que é uma questão que os ingleses utilizam muito o conceito de care, não é? Portanto, eu acho que é mesmo ter algum nível significativo de care perante os colaboradores, que é todas as decisões que se vão tomando numa organização, todas. Então, olhamos para uma agenda de uma comissão executiva de qualquer organização, tem questões de compliance, tem coisas de orçamental, tem um modelo de incentivos, tem um modelo de... Se cada uma das decisões pensar qual é que vai ser o impacto As pessoas. na saúde mental dos meus colaboradores, eu quase diria que no mundo ideal não precisávamos ter o dia de saúde mental, não precisávamos ter uma secção no website interno sobre saúde mental, nem precisávamos ter uma linha na agenda da Comissão Executiva da Saúde Mental. Se no dia normal e na atividade normal acabássemos com tomarmos esta decisão, qual é que é o impacto na saúde mental,
eu acho que tínhamos uma melhoria bastante significativa Claro que nas nossas empresas. Bem, uma mensagem que esperemos que quem nos esteja a assistir ouça e que as próprias organizações tomem em atenção. Estamos mesmo a chegar ao fim. Queria-vos agradecer a vossa participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigado.